Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago um vídeo em que mostra a dificuldade que o presidente Lula está tendo para falar em público. Talvez seja por essa razão que ele prefira sempre se reunir ou falar lá no exterior. Mas gafes estão tendo, tanto dele quanto da nossa primeira-dama. Um exemplo foi o que aconteceu nesse dia 20 de maio de 2025, na 26ª Marcha dos Prefeitos, em Brasília, em que ele foi muito vaiado e também aplaudido. Aí aplaudido pelos companheiros, com certeza. Também eu trago uma situação que a Polícia Federal apurou de que haviam equipamentos chupa-cabras, conhecido como chupa-cabras, que captam informações dos aposentados. Isso acontecia na sede central do INSS. E com isso eram salas reservadas, com certeza que tem ou tinham a participação de funcionários do INSS. Mas vamos a essa fala do presidente Lula. Desde o início, ele já começou, só na sua chegada, já foi vaiado. Eu quero começar cumprimentando. E depois, mais uma vez, quando foi começar a sua palestra, ele ali estava sendo assessorado por aquele fotógrafo que também, além do Sidônio Palmeiras, tenta sempre divulgar a imagem do presidente Lula. Mas ambos estão tendo uma dificuldade imensa. Eu quero começar cumprimentando. É lamentável que um presidente seja recebido desta forma, mas é tudo diante das suas ações na sua gestão, que não está agradando em nada, nem prefeitos e nem o povo em geral. Mas aí também eu trouxe, aí sim, a notícia do evento em que ele participou. Marcha dos Prefeitos em Brasília. O presidente falou para um público de prefeitos, vices e secretários municipais de todo o país. Quando foi discursar, recebeu aplausos e vaias da plateia. Diante de manifestações contrárias, Lula afirmou que no atual governo não há discriminação contra nenhuma legenda partidária. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade no meu governo, nem de prefeito, nem de governador, nem de governadora. Esta palavra dita pelo presidente Lula de que não discrimina por partido, muitos que já abandonaram a antiga parceria que seria com o PT, disseram que era só os companheiros que tinham o maior benefício. Eu acredito que o que ele está dizendo não condiz com aqueles que eram antigos companheiros e aliados ao partido. E a prova disso é o Pacto de Seleções, que vai ser feito outra vez para a construção de casa. Vocês vão ter direito nas casas, independente do partido que vocês pertençam. Independente se vocês gostam ou não do presidente da República, isso não está em jogo. Durante o discurso, Lula saiu em defesa do ministro da Casa Civil. O elogio veio em meio a especulações de que Rui Costa seria o responsável por vazar o que disse a primeira-dama Janja durante um jantar da comitiva brasileira com o presidente da China, Xi Jinping, na semana passada. Mas mesmo essa palestra que não teria nada a ver, e ele, diante da baixa popularidade que está tendo, e não pode perder aliados, façam eles o que fizer. Ele, inclusive, elogiou o ministro, o Rui Costa, mas, numa outra oportunidade, ele o deixou constrangido, dizendo que seria ele quem vazou informações
daquela reunião sigilosa que houve lá na China com o Xi Jinping, em que a Janja intercedeu e ele disse que foi ele quem fez a intervenção, e a Janja só complementou, dizendo que deveria censurar o TikTok, que é uma plataforma chinesa, aqui no Brasil. Vejam só, uma ditadura vir cercear a liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil, que é um país democrático. E nesta oportunidade ele achou por bem dissipar essa situação e elogiar o ministro. Semana passada, na ocasião, Janja teria feito comentários sobre supostos efeitos nocivos da plataforma chinesa TikTok. Companheiro que tem a tarefa, a incumbência de tentar fazer com que as coisas decididas pelo governo andem o mais rápido possível, e muitas vezes sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer, quando na verdade todos vocês prefeitos devem ter um secretário que tem o mesmo papel do chefe da Casa Civil. Também trouxemos essa notícia estarrecedora, levantada pela investigação da Polícia Federal, de que havia equipamentos chupa-cabras nos equipamentos em salas privativas do INSS, lá em Brasília. Olha aí, faz a tradução simultânea. Isso daí é um aparelho que eles colocam nos servidores para chupar os dados, né, as informações que estão dentro dos servidores. E são servidores do INSS, são 10 andares ali no prédio central do INSS, em Brasília, e cada andar tem 1 ou 2 chupa-cabras, aliás, 2 servidores. E numa varredura que eles fizeram no ano passado, em julho, eles encontraram chupa-cabra em praticamente todos os servidores. Olha o nível de delinquência. E isso daí fica numa sala fechada, com senha, você tem que colocar os números. Com entrada controlada totalmente. Então, assim, assim, isso foi, a Polícia Federal foi avisada na época para investigar. Também internamente houve uma cobrança para o INSS investigar. Até agora a gente não tem informação se houve comprometimento de dados, mas o fato é que há uma vulnerabilidade muito grande. E essas informações dos aposentados, tanto em relação aos descontos associativos, quanto em relação a consignado, golpe, empréstimo consignado, não tem como. Isso não acontece sem a participação de gente de dentro do INSS e também da Dataprev vazando essas informações. Ou seja... E essas foram algumas notícias que nós trouxemos em vídeo. Mas também temos que o ex-chefe da Aeronáutica reafirma o apoio da Marinha em trama golpista e ameaça de prisão ao presidente Bolsonaro, enquanto o Supremo decidiu tornar réus 10 militares acusados de tramar o assassinato de Lula. Se alguém esperava algo diferente, é porque está muito mal informado. A Receita Federal também abrirá consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda já nesta sexta-feira. Quanto à guerra de Israel contra o terrorismo e principalmente ao Hamas, o primeiro-ministro Netanyahu anunciou a morte de um dos líderes do Hamas e diz assim: estamos prontos para encerrar a guerra. Eu espero que, ao assistir esse vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.